Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Ariadne, sou servidora pública técnico de enfermagem e fui aprovada em 4 concursos públicos. Hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre o hemograma completo e sua interpretação clínica, ok? Mas antes de nós irmos para o vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, aperte o sininho das notificações para receber novos vídeos, pois eu posto conteúdo aqui segunda, quarta, sexta, sempre às 8 da manhã. Posto sempre dicas de concursos, notícias de processos seletivos, para deixar a galera antenada aí, ok? Sem mais delongas e vamos para o vídeo. Bom, gente, nós estamos aqui com o PDF, material que eu separei, sobre hemograma completo, a interpretação clínica, tá? Vou ler, como de costume, e vou fazer os comentários, ok? Vamos lá. É o exame mais solicitado nas emergências médicas e também nas consultas de rotina. Auxilia o médico a diagnosticar doenças e monitorar as funções do corpo. Porém, ele não resume tudo o que acontece e precisa ser avaliado junto com outros parâmetros, tais como anamnese e exames complementares, tais como raio-x, EAS, etc. E deve ser interpretado com base no contexto clínico. Só depois de juntar todos os dados e analisar a história do paciente é que ele trará a HD, hipótese diagnóstica. Embora a análise do hemograma seja bastante detalhada e aprofundada, hoje vamos direcioná-lo apenas para as emergências médicas, ou seja, é o exame que é mais pedido, mais utilizado nas emergências clínicas, né? Ele não vai te dar todas as doenças, todos os diagnósticos, mas a grande maioria de interesse em emergência, ele vai falar. Ok? Então, nós vamos agora avaliar, especificar os elementos que são avaliados, né, no hemograma e falar a importância dentro do diagnóstico, tá? Então, vamos lá. O exame do hemograma divide-se em série vermelha, onde serão analisadas as taxas de hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM, né? Que é o volume das hemácias, o volume corpuscular das hemácias, a quantidade de hemoglobina por hemácias, tudo isso é avaliado. Porém, de interesse para diagnóstico, só 2 elementos são levados em consideração, que são a hemoglobina e o hematócrito, tá? Que é a taxa de hemoglobina no sangue. Então, a série branca serão analisados os leucócitos, que são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo. Mas esses leucócitos, eles se subdividem em bastonetes segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Para cada elemento desse, existe uma especificidade, ou seja, ele é especializado em englobar um determinado tipo de patógeno, ou vírus ou bactéria, ou um alérgeno, seja o que for. A gente vai designar, né, ao longo desse PDF, o que cada macrófago, cada leucócito vai estar fagocitando, né? Vai estar englobando. Aí, vamos ver aqui. As plaquetas, elas são os fragmentos dos megacariócitos e são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea. Então, essa parte de avaliar esses elementos, série vermelha, né, série branca e as plaquetas, elas compõem o hemograma. Para interpretarmos os valores de referência, o médico vai comparar os valores de referência do laboratório aos valores normais, considerados normais, né, para a população considerada saudável. Uma variação de 2,5% a mais ou a menos é considerada normal. O que quer dizer isso? Se seu exame der 2,5% mais ou menos abaixo dos valores considerados normais, tanto para o laboratório quanto os valores pela literatura médica, o exame é considerado normal, porque é uma variação que não é muito grande.
ok? Mas se der muito além, aí o médico vai pedir outro exame para poder confrontar o resultado, para ele avaliar, para saber se está correto ou não. Vamos ver aqui. Se o paciente apresentar sintomas correspondentes a tais alterações, maior é a chance dos valores serem considerados reais também. Por exemplo, se faz um exame, aí deu uma alteração e o paciente tem os sintomas clínicos daquela alteração, né? Pode ser que seja um valor fidedigno, porque ele está com sintoma de tal alteração, ok? Por exemplo, ele está com sintoma de anemia, o hematócrito deu muito baixo, mas ele tem sintoma de anemia, tontura, fraqueza, ele tem todos os sintomas da anemia, então ele pode realmente estar com anemia. Série vermelha. Eritrócitos ou hemácias transportam oxigênio para todas as células do corpo. Ou seja, eritrócito e hemácia é a mesma coisa, né? Eles são responsáveis por fazer o transporte do oxigênio, por oxigenar todos os tecidos do corpo. Os que mais são avaliados, como eu falei, são hemoglobina e hematócrito. Quando sobe a hemoglobina, é a policitemia, dá-se o nome policitemia. Quando cai, chama-se anemia. Sempre observar os valores normais para homens e mulheres. O hematócrito indica qual a porcentagem do sangue é composto por hemácias. Por exemplo, um hematócrito de 45%. O que isso quer dizer? Que 45% do sangue daquele indivíduo é composto por hemácias, por glóbulos vermelhos. O hematócrito indica qual a porcentagem do sangue é composto por hemácias, já falei, né? Já falei aqui também, ó, um hematócrito de 42% indica que 42% do sangue é composto por hemácias. A queda do hematócrito indica anemias ou hemorragias. Vai depender da avaliação da história clínica do paciente. Por exemplo, eu já até falei num vídeo aí que eu fiz sobre, acho que choque. Falei que às vezes o paciente está com sintoma, todo sintoma de choque hemorrágico, porém ele não tem sangramento. Mas existe um parâmetro que altera quando ocorre esse sangramento para dentro da cavidade, que é o hematócrito, justamente o hematócrito, que vai indicar perda sanguínea. No caso, perda para dentro da cavidade, das cavidades, dentro dos órgãos. Mas mesmo assim ele vai ter o sintoma de choque. Então o hematócrito ele é importante para avaliar a hemorragia e avaliar também a anemia. No caso da dengue, pode elevar o hematócrito, tá? E isso indica gravidade. Por exemplo, o indivíduo, o paciente, está com sintomas clássicos de dengue. Se o hematócrito dele elevar muito, significa que é um quadro grave. Pode ocorrer isso. Outros parâmetros não têm tanta importância em emergência, né? Que são o VCM, que é o volume corpuscular médio, que diz que é a média do tamanho das hemácias. O HCM, que é a média do conteúdo de hemoglobina em uma hemácia. CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. E o RDW, né, que é Red Cell Distribution Width. Também não tem importância assim em emergência. Então, os fatores, aliás, os elementos mais avaliados e com importância para diagnóstico clínico são os valores de hemoglobina e hematócrito. Então, ó, e também, ó, esses dois parâmetros vão ajudar no diagnóstico dos tipos de anemia, exemplo, anemia falciforme, né? Esses outros parâmetros que eu falei. Agora vamos ver a série branca, leucócitos, né? Que são a defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos. O aumento dos leucócitos indica uma leucocitose e a diminuição, uma leucopenia. O hemograma, ele é um exame assim tão necessário dentro de uma emergência que até leucemia ele pode sugerir. Por quê? Dependendo da quantidade de células que vão se elevar ali, que vão se multiplicar, e o médico vai avaliar as taxas de determinadas células, ele pode diferenciar se o paciente está com uma infecção aguda, como é o caso de uma leucocitose, por exemplo, de 30.000, ou se ele está com uma leucemia, por exemplo, uma suspeita de leucemia,
quando a leucocitose passa a 50, 60 mil ou até mais. Então, a partir disso aí, o que ele vai fazer? Vai pedir um outro exame, vai repetir, vai fazer uma lâmina, por exemplo, para ver a morfologia dos leucócitos, para ver se há predomínio de células jovens, né? Porque são células que não são diferenciadas, são células que não são o quê? Especializadas na defesa, porque o normal é que os leucócitos tenham essa função de defender, de defesa do organismo, mas na leucemia há o predomínio de células jovens, então essas células ainda não estão especializadas na defesa, tá? Aí vamos ver aqui, aumento dos neutrófilos, por exemplo, neutrófilos, bastonetes e segmentados. O aumento é neutrofilia, que ocorre nos quadros infecciosos bacterianos e quadros inflamatórios inespecíficos, e a diminuição é neutropenia. Neutrófilos são os bastonetes mais jovens, né? Segmentados são os mais maduros. Quando se fala em desvio à esquerda, isso significa que há um processo infeccioso em curso, agudo, e o organismo precisará recrutar todos os tipos de leucócitos, inclusive os mais jovens. O que ocorre? É como se fosse uma guerra. Quando há uma guerra, até os soldados mais jovens não são convocados. Então, no nosso organismo ocorre a mesma coisa. O organismo vai convocar, inclusive, os leucócitos mais jovens, que ainda não são diferenciados, não são especializados na defesa, porém é necessário. Então, isso aí é que é o desvio à esquerda. Aí, quando ocorre a presença de blastos no hemograma, nunca será considerado normal e terá que ser avaliado por um hematologista, quando pede uma lâmina para o hematologista avaliar a quantidade, a taxa por campo, para saber se há algum problema de medula. No caso, os eosinófilos, quando ocorre aumento dos eosinófilos, chama-se eosinofilia, e diminuição, eosinopenia. E esses elementos são responsáveis, aumentam em que casos? Nas alergias, nas doenças inflamatórias, nas parasitoses e nas doenças neoplásicas. Então, tudo isso, o médico, né, é parâmetro para ele avaliar as infecções, né, os problemas, as disfunções, o que está acontecendo no organismo. Basófilos aumentam nas inflamações crônicas, na hipersensibilidade, né, reação de alergia, um alérgeno, alguma coisa que faz aumentar os basófilos, no mixedema, problemas de tireoide, e doenças mieloproliferativas, doenças da medula, né? Linfócitos, infecções virais, infecções bacterianas crônicas, hipersensibilidade, tumores e doenças autoimunes. No caso do HIV, os linfócitos, eles são atacados, né? Os linfócitos T e B, tá? Monócitos aumentam em caso de processos virais ou bacterianos crônicos, na tuberculose, por exemplo, nos tumores e quadros inflamatórios. No caso da tuberculose, ocorre o quê? Quando o organismo se mobiliza para poder combater o bacilo da tuberculose, ele deixa cicatrizes no pulmão. Quando vai fazer um raio-x, aparece cicatriz de bacilo, porque ele está ali, ó, englobado, inativado no pulmão, porque é o quê? A defesa do organismo, o organismo se mobilizando para defender contra aquele agente infeccioso. Agora vamos falar das plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Quando ocorre uma lesão de vaso, alguma coisa, ou um corte, as plaquetas se mobilizam, correm para o local, se juntam, aí tem uma rede de fibrinogênio, fibrina, faz aquele tamponamento. Então, plaqueta responsável pela coagulação sanguínea. O aumento da plaqueta chama-se trombocitose ou plaquetose, e a diminuição é a plaquetopenia. Geralmente, até 50 mil de plaquetas, a gente não observa sangramento significativo. Abaixo de 10 mil plaquetas já é considerado um quadro crítico e há necessidade de hemotransfusão. Tem até outro vídeo aí que eu vou deixar falando sobre os cuidados na hemotransfusão. Para manter as taxas, né? Então, as perguntas mais frequentes. É necessário jejum para coletar hemograma? Na emergência, não. Até porque não tem como. Porque o paciente sofre um acidente, alguma coisa,
ou passa mal, precisa ir para emergência, não tem como observarmos esse critério. Mas a nível ambulatorial, a nível de laboratório, a nível eletivo, sim, tem que fazer um jejum de no mínimo 4 horas, principalmente para exames de bioquímica, porque se o paciente comer, o soro vai ficar turvo, tá? E aí, gostaram do meu conteúdo? Então, eu sempre trago esse tipo de vídeo aqui, com notícias de processos seletivos, com concursos, né, anteriores, de técnico de enfermagem, com várias questões comentadas. Estou sempre postando esse tipo de conteúdo aqui. E deixei aí no vídeo outros vídeos, né, playlists que vocês podem acessar para vocês conhecerem o meu trabalho, tá? Estou sempre por aqui, segunda, quarta, sexta, e você será muito bem-vindo. Um abraço, tudo de bom, bons estudos e sucesso!